A China vai quebrar ou não? Será que agora quebra? Olá pessoal, meu nome é Elias Jabbour e vou apresentar mais um episódio de Meia Noite Pequim. Bora lá? Desde que eu comecei a estudar China em 95, 96, do século passado, né, nos últimos anos do século passado, é muito recorrente o debate entre os economistas, principalmente os liberais, sobre a insustentabilidade do modelo chinês. Por uma série de motivos, né, que todos nós aqui conhecemos quando o debate, porque é muito recorrente no debate brasileiro os argumentos que usam contra a China. É um estado muito grande, ou seja, é um estado que é composto por muitas empresas estatais, essas empresas estatais são ineficientes, isso é o que eles dizem, tá? Não que eu acredite. Um sistema financeiro público que é carregado em dívida, ou seja, é insustentável, insolúvel. Um país que é altamente endividado com uma grandiosa e gigantesca dívida pública. E um país que está, aí é o motivo para qual agora quebra, segundo eles, né? É um país que tem gerado uma bolha imobiliária que uma hora vai estourar. O debate sempre oscilou assim, todo mundo acha entre os liberais que aquilo pode vir a quebrar. Uns acham que pode ser hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas existe quase uma certeza de que aquilo não tem, é insustentável. E os motivos são muito mais ideológicos que eles colocam do que baseado em fatos reais, concretos, etc. Mas o fato é que voltou à tona essa conversa. Por quê? Porque a Evergrande, que é a segunda maior empresa imobiliária chinesa, ela anunciou às autoridades monetárias do país de que ela talvez não consiga cumprir com suas obrigações financeiras com seus credores. Ela tem um passivo de 300 bilhões de dólares, quase 1,5 trilhão de reais. Tá? E não uma empresa qualquer. Além de ser um passivo muito gigantesco para uma empresa do porte da Evergrande, é uma empresa que emprega 200 mil pessoas de forma direta, ela emprega de forma indireta outras 3 milhões e 600 mil pessoas de forma indireta, né? E evidente que esse anúncio que levou a uma queda absurda do valor das suas ações, que caíram cerca de 80% na Bolsa de Valores de Hong Kong. Vai aparecer um gráfico aqui. Uma outra preocupação é que um país como a China, em que existe um processo de transição, do processo de urbanização e arrendamento, o setor imobiliário ele é responsável por 28% da economia do país, ele responde ele tem esse tamanho naquela economia, não é? Então, existe um combo aí, sabe, que coloca que vira um prato cheio para dizer que, olha, a China vai quebrar agora, não tem mais como, é insustentável essa situação. Eu vou responder essa questão mais adiante, se vai quebrar ou não, tá? Mas antes eu queria explicar por quê, e dar um pouco de contexto histórico para vocês. A China é um país que tem 1,4 bilhão de habitantes, né, e que ela passa a ter um crescimento econômico acelerado a partir do final da década de 70, da ordem média de 9% ao ano, né, e desde o final dos anos 90 é um crescimento econômico que começa a ser puxado mais pelos investimentos e basicamente pelo processo de urbanização, né. O que isso significa? Significa que a China, por exemplo, entre 1995 e 2020, ela mais do que duplicou a sua população urbana. Então ela tinha uma taxa de urbanização de 30% mais ou menos em 1995 e passou a ter na casa de 60%, 62%, 63%. Também vai aparecer uma tabela mostrando esse tamanho, ou seja, a China ela duplica a sua população urbana durante esse período e somente nos últimos 10 anos, só de empregos urbanos foram gerados 130 milhões de empregos urbanos em 10 anos na China. Ou seja, a urbanização existe um custo dela, ou seja, que é construção de casas, de saneamento básico, saúde, educação, ou seja, o processo de urbanização não é um processo qualquer, é um processo que é ultra doloroso, né? Ele surge de uma contradição, que é a transformação no âmbito da agricultura, o surgimento de uma superpopulação agrária por conta da mecanização da agricultura, e essa população acaba indo às cidades em busca de oportunidades. A diferença é que a China consegue fazer com que esse processo seja planificado a ponto de não existir favelas na China. Aliás, vamos ter um vídeo sobre isso, por que na China não tem favelas. Mas a grande questão é que um país que cresce nessa velocidade, que tem esse processo de urbanização nessa velocidade, ele tem, naturalmente, como eu já disse aqui, tem um setor imobiliário muito forte. E na China o setor imobiliário é privado, não o setor público, imobiliário público na China.
né? Basicamente, ele é monopolizado por uma ou duas empresas privadas. Uma delas é a Evergrande. E é evidente, né, que aonde existe empresa privada, ou seja, a China existe empresas privadas e grandes empresas privadas, né, e um processo de urbanização muito rápido, e demanda, vamos dizer assim, quase que constante por moradias e etc, leva o quê? A quase uma aversão ao risco por parte dos investidores privados. Isso significa que apesar das autoridades estarem afirmando para as empresas que, olha, está baixando a demanda por residências, as empresas privadas continuavam a construir casas, construir apartamentos, escritórios, etc. O que acontece é que chegou a conta disso, né? Ou seja, caiu a demanda por residências na China, né? O governo ele começa uma onda de regulação sobre uma série de setores da economia, inclusive preços de aluguéis, o governo começou a interferir nisso, né? E a Evergrande, ela começou a sentir o baque dessa situação toda e estou quebrando, né? Qual que é a pergunta que se faz, assim, que nós devemos responder quando vem essa resposta? Primeiro, vai quebrar a China por conta disso? Ou seja, porque é muito fácil, é intuitivo fazer uma relação entre a quebra da Evergrande com a quebra da Lehman Brothers, né? Ou seja, são empresas em setores semelhantes que quebram e levam toda a economia junto, né? Ou seja, é intuitivo, só que cientificamente o pensamento intuitivo não leva a lugar nenhum. Na ciência, o pensamento deve ser contra-intuitivo o tempo inteiro. Então a resposta que eu dou de forma imediata é a seguinte: não vai quebrar. Apesar dessa empresa ser imensa, a China não vai quebrar. Por alguns motivos que a China não vai quebrar. Primeiro, porque o sistema financeiro chinês é estatal, tá? Então nenhum país quebra em moeda que ele mesmo emite, tá? E grande parte das operações de Evergrande é em moeda chinesa. E é evidente que tem investidores estrangeiros, mas eu vou entrar nisso daqui a pouco, até porque pelo jeito o governo chinês não está muito preocupado com os investidores estrangeiros na empresa. E segundo, a conta de capitais da China é fechada, né? Então o risco de espraiamento dessa crise para o resto do mundo é muito pequeno, né? É uma conta de capitais fechada, né? A moeda chinesa ela não é conversível, então ela não tem o mesmo poder de fogo do dólar para o bem e para o mal. Evidente que isso traz uma discussão sobre as fragilidades do modelo chinês e tal. Agora, o que é interessante, né? O que o Estado chinês anda fazendo diante disso, né? Até agora eu não vi o Estado chinês fazer nota para acalmar os mercados. Olha que interessante. O que eles fizeram mais recentemente foi injetar um pouco de liquidez na economia para manter o crédito funcionando normalmente, apesar dessa crise. Até porque é banco que vai sofrer com isso, né? O que acontece é que o governo chinês vai dar uma resposta para essa crise que ela não é uma resposta puramente econômica. É uma resposta política. Por quê? Porque hoje existe um lema na China chamado de prosperidade comum. Essa prosperidade comum significa o seguinte: enfrentar o poder da grana. Chegou o momento de distribuir renda de fato na China. E um dos setores em que a distribuição de renda ela vai se dar com muita força, né? Ou seja, vai expressar um nível de distribuição com muita força, é o setor imobiliário. O Xi Jinping está falando há um bom tempo de que prédio é feito para pessoas morarem e não pode ser motivo de especulação. Isso não era palavras ao vento. Então, a China já começou uma onda regulatória na sua economia, nas big techs, nas fintechs, no setor de educação, não é? Ou seja, uma intervenção, vamos dizer assim, nesses mercados, cancelando mercados, inclusive, proibindo práticas monopolísticas em setores de tamanho de, por exemplo, de 1,5 trilhão de dólares, algo impensável no Ocidente, e recentemente estatizou os dados do país, ou seja, os algoritmos, segundo o Fábio Palácio fez um belíssimo vídeo sobre isso, eles serão controlados pelo governo chinês a partir de agora. Então o governo chinês, nesse caso da Evergrande, né, a resposta vai ser política. A solução para essa questão da Evergrande vai passar pela estratégia chinesa de prosperidade comum. E o que acontece, né?
Aqui no Ocidente, os jornalistas econômicos têm uma mania muito feia de sempre apostar no problema, na crise, e não observar que um Estado que funciona com as lógicas de funcionamento do Estado chinês, e no atual momento em que eles estão querendo ir para cima mesmo do setor imobiliário, porque o aluguel é muito caro na China, isso está deixando muita gente descontente no país, então o Partido Comunista tem que dar uma resposta a isso. A China está observando a Evergrande nesse momento e ela vai ser, certamente, aí já é a minha opinião, a Evergrande vai achar uma solução, o enquadramento dela a partir da estratégia de prosperidade comum, e o Estado encontrou agora um belíssimo, vamos dizer assim, motivo para intervir de vez no mercado imobiliário chinês. Ou seja, o que causaria uma crise terrível nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo, na China, por ser um país com aquelas características, ou seja, um Estado socialista, vamos dizer assim, ao invés do país ir por buraco por conta de uma dívida de 300 bilhões de dólares, uma empresa daquele tamanho, o Estado vai transformar essa crise em uma grande oportunidade para colocar em prática a sua estratégia de prosperidade comum no setor imobiliário. Então a tendência é preço de aluguel cair na China, vai haver uma regulamentação massiva do Estado no setor a partir de agora, coisa que o governo chinês falhou durante muito tempo. Então a especulação imobiliária é um fato na China, agora vai acabar essa festa. O Xi Jinping já anunciou isso, já está ficando claro, evidente, né? E a quebra da Evergrande é somente um motivo que os chineses vão utilizar para intervir com força nesse mercado, né? Ou seja, é literalmente o oposto do que muitas pessoas preveem e do que aconteceria caso uma empresa como aquela, né, estivesse quebrando em um país capitalista. Ou seja, na China tem uma característica que é recente, é que enquanto no capitalismo a empresa é too big to fail, ou seja, ela é muito grande para quebrar, por isso o Estado tem que salvá-la, como os americanos salvaram o sistema financeiro com trilhões de dólares, né? E pouca gente foi presa, apenas 1 ou 2 pessoas, até porque nos Estados Unidos quem manda no país são os bancos, né? Na China não é assim, né? A China vai estar aproveitando essa chance para dar um checkmate e usar estrategicamente a quebra da Evergrande para os interesses próprios do país e do seu próprio povo. Eu fico por aqui, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Essa é a minha aposta, tá? Eu acho que eu tô certo, tá? E vocês podem me cobrar em seguida, em breve, se eu estarei certo ou não.